Shalom Avrahá. Nossa aula de hoje, Parashat Re'eh. A nossa Parashá traz muitos assuntos interessantes e um desses assuntos é o assunto da proibição de idolatria. E essa proibição, ela é natural, uma proibição muito grave. Nós sabemos que tem três coisas que a gente tem que morrer e não fazer: Avodah Zarah, que é a idolatria; Gilui Arayot, são relações ilícitas; Shifchut Damim, que são assassinatos. E a diferença entre um alemão na Segunda Guerra Mundial e um canibal numa tribo de canibais é que o canibal na tribo de canibais, os pais ensinaram ele que tem que lutar contra a tribo vizinha e matar eles e comer o fígado deles, lá não sei todas as tradições dos canibais da ilha de Papua, da Indonésia. E mais uma coisa certa, ou ilha de Bornéu, não sei, tem na ilha de Papua também tem. Uma coisa certa: o canibal numa tribo de canibais, quando ele chegar lá em cima e ele for julgado, não vão poder chamar ele de assassino. Essa é a educação que ele recebeu. Agora, um alemão na Segunda Guerra Mundial, ele aprendeu na universidade que é proibido assassinar, e depois ele assassinou mulheres e crianças. E aí perguntaram para ele: por que você assassinou pessoas? Você não estava se defendendo na hora que o inimigo te atacou e eles te atiraram e você atirou, e você não estava numa batalha pela sobrevivência? Você assassinou famílias. Por que você fez isso? Qual era a resposta deles? Estava cumprindo ordens. O que quer dizer cumprindo ordens? Quer dizer que o responsável lá, o comandante, falou para ele assassinar as pessoas, e se ele recusasse de cumprir a ordem, ele seria condenado à corte marcial e seria fuzilado. Pelo judaísmo, a gente teria que ser fuzilado e não poderia assassinar. A mesma coisa acontece em relação à idolatria. A própria Torá traz a gravidade da idolatria, que também os filhos e as filhas eles sacrificaram para a idolatria. Quer dizer, a idolatria ela está no mesmo nível de assassinatos. Ou seja, se a estátua fala para assassinar, o padre da estátua fala que, olha, tem que, na Inquisição, a Inquisição foi como o Holocausto. A Inquisição foi um holocausto. A Inquisição, as cruzadas, aí não era o comandante que falava para assassinar, aí era o padre que falava: olha, se os caras aí não mudarem de religião, então coloca a família inteira na fogueira. E na cruzadas e na Inquisição, realmente muitos judeus deram a vida. A gente não tem como julgar esses que não deram a vida, porque as torturas que fizeram para eles, dizem nossos sábios, se torturassem o Hanania, Mishael e Azaria, lá a história era que o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele fez um estádio de fogo, um estádio tipo estádio de lenha, fez uma estátua de si próprio e falou: quem não se ajoelhar na frente da minha estátua, ele se achava um Deus. A gente dá risada, né? Porque como pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa rica, se achar um Deus? Mas infelizmente ele não é o único. Tem muita gente rica e inteligente que está se achando Deus. Deve ser um Yetzirure, deve ser algum problema das pessoas ricas e inteligentes, né? De se achar Deus. Ele fez uma estátua de si próprio, falou: quem não se ajoelhar na frente da estátua dele vai ser jogado no estádio de fogo. Fizeram lá o dia do serviço à estátua e acenderam o estádio de fogo. Todo mundo se ajoelhou na frente da estátua, fora 3 pessoas: o Hanania, o Mishael e Azaria. Eram 3 profetas.
E diz a Gemara, se torturassem eles fariam idolatria também. Eles também iriam se ajoelhar na frente da estátua. A gente não tem como julgar uma pessoa que é torturada. Então, na Inquisição fizeram muito disso. Por isso temos os judeus portugueses, que eram 10% da população de Portugal na época, que hoje são os descendentes deles, de acordo com a estatística, são 60 milhões de brasileiros, que no futuro, quando Mashiach chegar no futuro próximo, esses 6 milhões de judeus que tem Israel vão ter que aceitar 60 milhões de brasileiros que também são judeus. Isso não é nada, ainda tem 10 tribos perdidas, né? Esses descendentes dos judeus portugueses são uma minoria em relação a 10 tribos perdidas. Que os descendentes dos judeus portugueses era Shevet Yehudá, Shevet Benjamim, tribo de Yehudá, tribo de Benjamim, Cohen e Levi. E já dá 60 milhões aqui no Brasil. Então você imagina as outras tribos, imagina chegar aí Japão, Malásia, e vai saber que países inteiros lá que eles vão descobrir, que o Mashiach vai revelar para eles. E a revelação da Geulah não vai ser só uma revelação intelectual. Eles vão sentir isso também. Eles não vão conseguir continuar sendo não-judeus. Eles não vão conseguir, até se os malásios descobrirem, ou indonésios, ou Afeganistão, lá tem uma tribo de 10 milhões de pessoas, dizem que eles próprios sabem, pela história deles, que eles são descendentes de uma tribo de Israel, e essas pessoas não vão conseguir continuar sendo muçulmanos, não vão conseguir continuar sendo budistas. Então imagina, eu não quero nem imaginar quando chegar essa hora, e muita gente vai reclamar, mas está escrito no profeta Noshea que o povo de Israel vai perguntar: uau, esses caras são nossos irmãos? Que tragédia, que coisa, como pode ser? E hoje em dia já estamos vendo sinais disso, assim que pessoas estão despertando, não estão conseguindo continuar na religião onde eles estavam, graças a Deus. E voltando então para o assunto da Avodah Zarah, que a Torá traz como motivo que também os filhos e também as filhas eles sacrificaram para a estátua, quer dizer, eles mataram por causa da idolatria. Quer dizer que a idolatria é grave porque a idolatria tem opinião própria. Se o padre lá decidiu que ele vai assassinar famílias porque eles não querem se converter ao cristianismo, eles foram lá nas cruzadas e na Inquisição eles fizeram isso. Quer dizer, a idolatria, ela tem essa mesma categoria que os assassinatos. Então não tem diferença do alemão na Alemanha, que assassinou porque ficou com medo que matassem ele, que o superior dele matasse ele, ou o cruzado nas cruzadas, que assassinou por motivos religiosos. Está tudo na mesma categoria. E o Gilui Arayot, que é adultério, relação entre homem e homem, relação entre mulher e animal, homem e animal, o pai com a filha, a mãe com o filho, o irmão com a irmã. O Gilui Arayot, judeu com não judia não é Gilui Arayot, não entra nessa classificação. Só entra nessa classificação o que é na Torá considerado Gilui Arayot, que o filho é um mamzer, o filho que nasce do Gilui Arayot, ele é um bastardo. Então mulher com mulher não é Gilui Arayot, porque não é considerado uma relação. Homem com homem é Gilui Arayot, quer dizer, tem que morrer, não fazer. E daí para diante. Então o nosso assunto da nossa parashá é idolatria. Então imagina que você entrou numa cidade, que essa cidade é uma cidade nazista. Você descobre aí paraíso dos nazistas, no meio da floresta amazônica. Você descobre que o Hitler e todos os amigos dele pegaram as famílias e pegaram o dinheiro que eles roubaram das vítimas deles
e foram lá para o meio da floresta amazônica, fizeram a Nazi City, fizeram a cidade dos nazistas. E cada porta tem uma suástica, e no lugar de falar bom dia, eles falam Heil Hitler, e ainda eles estão nos sonhos lá dos tanques de guerra de 70 anos atrás, que já estão totalmente desatualizados, e estão cultuando ainda isso. A gente sabe que se fala sobre guerras antigas, né? A Rússia tem a famosa Guerra do Japão. Na Rússia, que entrou na história judaica porque eles recrutaram muitos judeus religiosos na época. Os russos perderam a Guerra do Japão. Por quê? Um dos motivos era que o general da Rússia, ele gostava muito das baionetas. Ele achava isso uma arma histórica e é muito clássica, e os japoneses já tinham se atualizado, já estavam com armas melhores. Então, hoje em dia tem gente que ainda cultua os tanques da Segunda Guerra Mundial, e o Panzer, e hoje em dia está tudo desatualizado. Se os caras aparecessem com esses tanques, a gente iria dar risada, né? Porque pega um tanque israelense de hoje, pega um tanque nazista de 70 anos atrás, aquele tanque nazista é uma verdadeira peça de museu, porque já não serve mais para nada. Estrategicamente falando, já está totalmente desatualizado em relação às armas de hoje. É como você pegar um soldado hoje e vestir ele com uma armadura das cruzadas, que ele não vai conseguir se mexer, ele leva um tiro e morre, porque os revólveres de hoje já perfuram essa armadura, que na época antiga era uma proteção muito grande. Mas imagina que você encontrou lá a cidade dos nazistas, na floresta amazônica, e eles vão falar, olha, os nossos avós, eles eram Hitler e Marshmallow e todos aqueles lá, mas a gente já é a terceira geração, nascemos aqui, e aí você vai falar, então tá bom, faz cidadania brasileira, mas no mínimo destrói as suásticas, né? No mínimo destrói as fotos do Hitler, no mínimo para de se cumprimentar com Heil Hitler, começa a falar bom dia, boa tarde, como um bom brasileiro. Brasileiro vê o outro, ele fala oi. O oi na Megilat Eicha é permitido falar no Tisha B'Av também, porque o oi quer dizer ai que dor, né? Em hebraico, oi é uma expressão de dor. Então fala bom dia, boa tarde, não fala oi, não está te doendo nada, né? Então você não está sofrendo que você vê o outro, não precisa falar oi. Fala bom dia, boa tarde, mas não vai mais falar Heil Hitler, não vai mais ter foto do Hitler, destrói essa foto, destrói suásticas, destrói toda a lembrança daquilo que te causou, que causou para o seu avô ter sido um grande assassino que ele foi. Então a mesma coisa Deus falou para Moshe, vocês vão entrar agora na terra prometida, destrói lá toda a idolatria que tem lá. Seja, da mesma maneira que se você encontrasse a cidade dos nazistas, você iria destruir as suásticas, você iria destruir as fotos do Hitler, você não iria aprender deles a falar um Heil Hitler. Da mesma maneira Deus falou para Moshe, você vai entrar na terra prometida, destrói todos os altares, destrói todas as árvores idolatradas que deu origem a árvores de Natal, destrói todas as estátuas, destrói tudo que tem lá de idolatria, porque também os filhos e as filhas, esse também que eles sacrificaram os filhos e as filhas para idolatria, também vai incluir os pais, que eles sacrificaram os pais também. E o que era isso? Disse o Rabi Akiva, a Gemara traz essa história, que ele viu um idólatra dar o pai dele para os cachorros da idolatria. Tinha uma história assim, que ele viu um idólatra sacrificar o próprio pai. Era uma reciclagem, o pai estava velho, o cachorro estava com fome, então ele doou o pai para o cachorro. Não me aprofundei na história porque me revirou o estômago logo de cara na hora que eu vi essa história. Pessoa ser capaz de dar o próprio pai para o cachorro por motivos religiosos, e isso o Rabi Akiva viu com os próprios olhos. Quer dizer, isso que está escrito, que também os filhos e as filhas, esse também
fora os pais que eles sacrificavam. Meu pai estava velho, ele sacrificava. Então, Deus pede para pagar toda a idolatria que tem na Terra Santa. Idolatria é comparada a assassinatos. A gente vê na história até dessas idolatrias ocidentais, que é o cristianismo, que eles fizeram Inquisição, fizeram cruzadas. Quer dizer, a idolatria local também também é idolatria, e também tem o histórico dela, né? A história que eles não têm como apagar. Tem lá os museus da Inquisição, Portugal, Espanha, você tem lá tudo documentado, o que fizeram com cada um, a tortura que fizeram para cada um, está tudo documentado. Hoje tudo virou museu. As pessoas não têm culpa de terem nascido numa cultura dessas, né? O canibal na tribo de canibais não vai ser chamado de assassino, porque ele nasceu lá, ele recebeu essa educação. Mas falar que ele vai para o paraíso também não tem como falar, né? Tem que mudar de comportamento. O fato da pessoa não ser culpado pelo que ele está fazendo não quer dizer que ele vai receber um paraíso pelo que ele está fazendo. Tem que mudar de comportamento. E por isso a gente vê hoje que tem muitas pessoas, principalmente nesses países de língua portuguesa, que estão mudando de comportamento. Esses países que mais sofreram com a Inquisição, com as cruzadas, com a Inquisição, Portugal e Espanha foi a Inquisição, os países europeus foram cruzadas, e a gente vê que o comportamento está mudando. Quer dizer, estamos nos aproximando rapidamente da Geulah. Continuação, então, tem esse mandamento da Torá, de destruir toda a idolatria. Sendo que a Torá é eterna, e isso se aplica hoje também, aonde isso se aplica hoje? Então vamos dizer assim, teve um caso de uma yeshiva nos Estados Unidos, seminário rabínico, que precisava de um prédio adequado para o seminário rabínico. E foram lá para o corretor de imóveis, e o único prédio daquele tamanho, com aquele número de quartos, com aquele tamanho de salão, era a igreja da cidade que estava à venda, um convento, e estava à venda. Tá bom, aí você entra nessa alahá. Se você compra essa igreja com as estátuas e com as cruzes lapidadas e com tudo que tem lapidado lá, na hora que isso é seu, você é um judeu e isso se torna seu, aí você tem que destruir. Ou seja, assim, como eu contei a história dos nazistas, você chega na cidade dos nazistas e você compra lá uma casa, e na casa tem foto do Hitler e tem suástica, então você tem que destruir. Agora, se isso não é seu, aí dá para dar um jeitinho. Então o que eles fizeram? Eles precisavam comprar o prédio da igreja. Se eles comprassem do jeito que está, eles teriam que destruir. Aí eles fizeram uma condição com os... não sei como se chamava aquela igreja, que a gente aqui só vai para os Estados Unidos para o Congresso Rabínico. Não faço muito, não sei muito da história da comunidade judaica lá, mas isso chegou para mim quando eu estava em Kfar Chabad, quando eu estava estudando. A gente ouviu essa história, e o que eles descobriram lá nos porões todo, não vou contar para vocês aqui, também não tem nada a ver com a nossa aula, né? O comportamento lá do... Mas o que eles fizeram? Fizeram uma condição. Primeiro, os padres, eles quebrariam as idolatrias, e uma pessoa que não é judeu, anulando a idolatria por meio de ter quebrado uma parte dela, ou até por meio de vender ela para outro motivo que não é idolatria, essa idolatria é considerada anulada. Agora, um judeu não tem como, por motivos religiosos judaicos, o judeu não tem como anular a idolatria. Ou seja, idolatria de judeu tem que destruir, idolatria de não-judeu, o não-judeu pode anular a própria idolatria. Então é tipo... a história
daquela yeshiva, que eles quebraram lá partes das idolatrias. De cada idolatria eles quebraram uma parte. Isso é considerado que eles anularam, porque na hora que ele está desprezando a idolatria dele próprio, ele está anulando ela. Para ele isso já não é mais idolatria, isso já é uma coisa que ele está vendendo para ganhar dinheiro. E aí a gente pode comprar e manter aquele prédio e usar aquele prédio para fazer o seminário rabínico da cidade de Morristown. Essa história que eu ouvi quando estava em Kfar Chabad, hoje tem no Google, tem tudo no Google. Então, mas essa é a halakha. Quer dizer, se você vai comprar uma coisa do Goi, de alguém que não é judeu, e isso é uma idolatria, antes disso se tornar seu, você tem que pedir para ele anular a idolatria. Ele anulando a idolatria, ele quebrando um pedacinho, aquilo já está anulado de ser idolatria. E então, por exemplo, uma pessoa foi para a igreja, levou uma vela para acender para o santo, aquilo é idolatria total. Diz o Rambam, cristianismo é idolatria. Aí a vela terminou lá, ele acendeu a vela inteira e virou a cera agora para reciclagem. Na hora que o padre está vendendo aquela cera para reciclagem, você pode fazer com aquela cera uma vela kasher. Ou seja, não digo kasher, nunca vai ser porque tem um sebo lá do animal, e os materiais de uma vela normal não são kasher, mesmo que não está escrito que tem sebo, mas o governo permite colocar esse sebo numa quantidade que não precisa escrever. E o fato da vela ter sido usada lá no lugar desses também não é a maior, mas você está agora no supermercado e você vai comprar uma vela para acender no Shabbat. Você está numa cidade que só tem lá velas prata, vamos dizer, eu estou falando isso porque já me aconteceu. A gente estava em Ubatuba, tinha lá velas prata. Aí o que eu vou fazer? Comprei a velas prata. A vela prata pode ser reciclada da idolatria lá da igreja, mas na hora que o padre vendeu a vela derretida para reciclagem, ele está anulando a idolatria. Ele que não é judeu, ele tem essa capacidade espiritual. A Torá aceita, na hora que eles anulam a idolatria, a Torá aceita que essa idolatria está anulada. Agora, um judeu que fez idolatria, se um judeu tivesse feito isso lá, um templo judaico, da estátua de não sei das quantas, e a pessoa foi lá, o judeu foi lá e acendeu a vela para a estátua, aí o judeu não tem como anular a idolatria de si próprio. Quer dizer que tem mais tume, tem mais, ou seja, o nível de impureza da idolatria feita por um judeu é maior. Ou seja, é mais grave lá em cima o judeu fazer idolatria. Alguma coisa espiritual está por trás disso, que a idolatria que foi feita por um judeu não tem como anular, tem que destruir. E agora eu vou entrar no lado cabalístico dessa guerra da conquista da Terra Prometida, que Deus pede para destruir todas as estátuas. O lado cabalístico, o que tem por trás disso, que aquelas pessoas daqueles 7 povos que receberam um aviso que se eles não saírem de lá, Deus me livre, o povo de Israel tem que entrar lá, eles vão morrer lutando, eles vão morrer depois da luta, mas a gente não tem a permissão de deixar lá ninguém vivo. E 2 povos daqueles povos, eles foram embora de lá, e os outros povos ficaram, nós lutamos contra eles. E qual o motivo que eles ficaram, qual o motivo que os outros povos fugiram? Tem um motivo cabalístico para isso, e por esse mesmo motivo também
a gente entende por que tinha a ordem divina tão explícita de destruir toda a idolatria, que aquelas pessoas, eles tinham também almas divinas que já tinham afundado no 50º portão de Tuma. Não tinha mais como elevar aquelas almas. Então no Egito chegamos até 49 portões de Tumá, 49 níveis de Tumá. Deus teve que tirar a gente às pressas, não tivemos tempo nem para farinha virar, para massa virar pão. A gente come matzot em lembrança disso, que em menos de 18 minutos a gente tinha que sair do Egito. 18 minutos é o que leva para a massa fermentar. E qual era o motivo disso? Que a gente já tinha afundado tanto nesses 49 níveis de impureza, que se a gente afundasse mais um pouquinho, entrava nos 50, e dos 50 só se sai se a pessoa morre por um motivo de Torá. E aí entra o mandamento divino de não deixar viver nenhuma pessoa lá, que por meio disso aquelas almas se elevariam. E aí a gente entende a teimosia deles de terem ficado lá, aquela geração, e nós tivemos que fazer a guerra com eles morreram, e dessa maneira, sendo que eles morreram por causa do mandamento divino da gente fazer a guerra contra eles morreram por motivos de mitzvah, então essas almas se levaram também. Por mais nazistas que eles fossem, todos foram para o céu, porque morreram por causa de mitzvah. Assim está escrito, a gente o que Deus revelou para o Rabbi Shimon Bar Yochai e todo o grupo de sábios da Kabbalah, aquilo foi revelado. A pessoa morreu daquela maneira, morreu por motivo de mitzvah, aquela alma voltou para a fonte dela. E esse era o lado cabalístico da coisa. Então agora voltamos vamos aterrissar de novo nesse mundo. Vamos sair já do lado cabalístico, voltar para o lado material. O que é a idolatria? A idolatria, uma pessoa pegou uma coisa, determinou que aquilo para ele é Deus. Ou seja, ele diz assim, tem Deus dos deuses, tem um Deus grande que é o Deus de todo mundo, isso aqui é um deusinho. E isso é idolatria. Então, por exemplo, não adianta ele falar que tem o Deus dos deuses, se ele fala que aquilo também é Deus, aquilo virou uma idolatria. A pessoa reza por uma coisa, aquilo vira uma idolatria. Então, de acordo com essa regra, tem nas moedas de certos países europeus, tem lá cruzes, e só que lá não são cruzes idolatradas, porque a pessoa não rezou para a moeda. Então tem esse detalhe também. Quer dizer, se alguém rezou para uma cruz, aquela cruz é uma cruz idolatrada. Mas, sendo que não é costume dos europeus rezarem para as moedas, mesmo que nas moedas tem cruzes, mas você pode ter as moedas em casa, ter no bolso, usar elas. Claro que tem histórias lá em Israel sobre um grande rabino que sonhou, teve pesadelos, aí um cabalista falou para ele que ele recebeu do rei da Espanha moedas com cruzes, e tá bom, em Israel você não usa essas moedas, e a história a gente não tem como comprovar se a história aconteceu ou não, uma história que contam, então diz o Zohar, você não precisa justificar o Midrash. O Midrash pode ser uma parábola, pode ser um exemplo, pode ser que está dando um ênfase para uma coisa, não necessariamente que a história aconteceu daquela maneira. Então vocês vão ver histórias assim, não necessariamente que isso aconteceu,
Mas mesmo caso tenha acontecido, alahicamente falando, alahá não precisa. A moeda não é considerada estátua. Não é o costume das pessoas rezarem para as moedas. O que é uma estátua idolatrada, a gente sabe muito bem. A gente mora num país que capricha nesse assunto. Então você está lá no Rio de Janeiro, perto do Corcovado, e caiu a sua carteira no chão. Se você vai se inclinar para pegar a carteira, a estátua está lá na sua frente. É proibido se prostrar na frente da estátua. Aí o que você faz? Você tem que virar de costas e agachar de costas. Não pode se prostrar na frente da estátua. Por exemplo, tudo que tem a ver com entrar em uma igreja. É permitido entrar na mesquita. Mesquita não é, o Rambam diz que muçulmano não é idolatria. Coisa boa é incentivar pessoas a se explodirem numa feira e matarem, acharem que assassinando vão ganhar lá no paraíso muitas mulheres. Coisa boa isso não é, mas idolatria também não é. Quer dizer, o que importa para a gente em relação a leis de idolatria é o que é considerado idolatria e o que não é. Não importa assim, ideologia é uma coisa, idolatria é outra. Então o islamismo pode ser uma ideologia, tipo a mesma coisa que você fala, será que nazismo é idolatria? Nazismo não é idolatria, é uma ideologia que incentiva a assassinar. O islamismo nem isso é. O islamismo não é uma ideologia que incentiva a assassinar. Tem gente que se aproveita, que deturpa o islamismo. A melhor fase que o nosso povo teve na Espanha foi na época dos árabes. Foi a época de ouro do judaísmo espanhol. Grandes rabinos que eram muito bem vistos pelo governo dos muçulmanos da época. Os muçulmanos nunca fizeram leis assim. Foi raro, fizeram, não é que nunca fizeram, mas foi raro ter em países muçulmanos perseguições religiosas, muito raro, diferente dos países cristãos. Islamismo não é idolatria porque eles não definiram o que é Deus. O cristianismo decidiu que Deus é uma trindade, baseado na religião anterior deles, lá que era mitologia. Eles tinham que fazer uma fusão entre a nossa religião e a deles predominou. Eles deram prioridade para a religião deles. Então ficou uma mitologia com folclore judaico. Ficou um templo mitológico com um pouquinho de folclore judaico. Aí você pergunta para uma pessoa aqui na rua, aqui em São Paulo mesmo, pergunta quem é o povo escolhido, ela vai falar, o povo judeu. Você fala, mas o brasileiro é o melhor povo do mundo, por que você não fala o povo brasileiro, o povo escolhido? Pergunta para um brasileiro aqui, onde é a Terra Santa? Ele vai falar, Israel. Por que você não fala que o Brasil é a Terra Santa, o Brasil é o melhor país do mundo? Não, eles falam, não, porque está escrito que o povo de Israel é o povo escolhido, está escrito que a terra de Israel é a Terra Santa. Então eles fizeram uma fusão, pegaram a nossa Torá escrita, a profecia de Moshe Rabbeinu, pegaram profetas judeus, fundiram com a mitologia deles. Então ficou uma salada de estátua com o judaísmo, na qual a ideologia da mitologia ela prevalece ao judaísmo. Então o conceito de Deus no cristianismo é o Deus da mitologia. É um Deus que ele é voz, ele está distante, ele é um Deus ausente, ele é um Deus que ele não é um Deus presente, não é um Deus que, como no judaísmo se fala Baruch Atah, se chama Deus de você. E lá o Deus está em cima do Monte Olimpo, ele é um voz. Ele é um Deus distante, ele é um Deus que ele presta e a pessoa não presta, ele é o Todo-Poderoso e a pessoa é o Todo-Coitado. A ideologia eles pegaram lá da mitologia. Os deuses cruéis,
tem inferno eterno, que lá tinha Deus das trevas. Então aí no cristianismo tem o Deus e o diabo, então tem céu eterno, inferno eterno. Tudo eram conceitos mitológicos, nada a ver com o judaísmo. Ou seja, isso que o Deus é um tirano e inferno eterno para qualquer coisa, isso tudo é da mitologia. E os muçulmanos não têm essa idolatria, quer dizer, eles não fundiram, os muçulmanos também pegaram coisas do judaísmo, mas não fundiram com a idolatria que eles próprios tinham antigamente, hoje só sobrou na Índia essas idolatrias. Então eu trabalhei no Heider Chabad, trabalhava em Chabad desde 1984, era professor de Heider. Nós fazíamos o passeio anual para Hebron, para o túmulo dos patriarcas, e os muçulmanos construíram uma mesquita em cima desse túmulo dos patriarcas. Aí o que acontece é que a gente entrava na mesquita, olha a situação, dentro da mesquita tinha uma sinagoga, e nessa sinagoga tinha lá a entrada para a caverna onde tem o túmulo dos patriarcas, que era tipo uma entrada de poço, fechada com cadeado, muito simbólico tudo, mas a gente entrava lá para rezar com as crianças, uma vez por ano, passeio anual para o túmulo dos patriarcas. E aí tinha lá os árabes com os tapetes, e aí as crianças me perguntavam o que eles estão fazendo lá. Quer dizer, então, a gente entrava lá, tipo, para as crianças era exótico, tipo, você entra no lugar onde os árabes estão lá rezando, e a gente atravessava toda a parte da mesquita deles e entrava dentro da mesquita, tinha uma sinagoga. Você imagina uma coisa assim? Imagina que pode existir uma coisa assim. Mas existia. Hoje não sei se estão deixando entrar, mas a gente tinha uma sinagoga com um Sefer Torah e tudo dentro da mesquita. Imagina, se fosse dentro de uma igreja, se os cristãos tivessem construído uma igreja em cima do túmulo dos patriarcas, aí a gente não poderia entrar. Esse é o problema lá. Ou seja, por causa que por causa da Avodah Zarah, por causa da idolatria, que é o cristianismo, a gente não poderia entrar nessa igreja. E mesmo que eu tivesse lá o túmulo dos patriarcas. Então esse assunto da idolatria, de uma maneira geral, ninguém é culpado de ser idólatra. Tinha uma... como a gente falou do canibal, na tribo de canibais, ele não vai ser chamado de assassino porque ele recebeu essa educação. Tinha o doutor Euróbio, na época que os holandeses entraram aqui em Recife, tinham 2 sinagogas em Recife, e tinha os rabinos de Recife, muitas perguntas e respostas, que estão até agora em pergaminhos lá no Museu da Holanda. E lá tinha o doutor Euróbio, que ele era um cristão novo, que ele pergunta se lá em cima ele vai ser julgado por ter rezado na igreja. E aí o rabino chamava Refeld Aguilar. O rabino explica para ele, fala: olha, tem uma lei no Rambam sobre uma criança que ele foi raptado pelos idólatras e ele recebeu uma educação idólatra. Isso é chamado Tinok Shanish Babenakum, uma criança que foi preso pelos Ovdei Kohavim Mazalot, pelos idólatras, que ele não é culpado de nada, porque é essa educação que eles deram para ele. Agora, por outro lado, ganhar um paraíso por causa disso a gente não vai ganhar. Então, quer dizer, você recebeu uma educação idólatra,
te julgar por causa disso, falar que você está fazendo idolatria, você está fazendo o que os seus pais fizeram, o que os seus avós fizeram. Mas falar que por causa que você não é culpado, por causa disso você vai para o paraíso, e 1 hora no paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. E 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. E você vai ganhar alguma coisa lá porque você não é culpado pelo que você fez, aí já não dá. Então, você não é culpado pelo que você fez, você não é culpado. Mas então para de fazer e começa a fazer certo. Deixa a idolatria e começa a rezar para Deus. 7 mitzvot dos Bnei Noach: não rezar para estátua, não assassinar, não ter relações proibidas e não fazer coisa errada. Reza para Deus, você só tem a ganhar. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briot, panasá, bechefa, vekol tuv.